surpresa vai ser mais bonito do que isso. Mas eu ainda vou fazer uma surpresa hoje. Amém? Pastor, por gentileza. Glórias a Deus. Cumprimentar a amada igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? O bispo aqui à frente aqui, vamos estar orando. Deus te abençoe a sua vida, você que participou dessa campanha. Nós temos visto aí testemunhos de pessoas que conseguiram bênçãos da parte do Senhor, na vida financeira, na vida espiritual, pessoas vencendo barreiras e o mais importante disso, nós vemos o povo trabalhando para o Senhor. Isso que foi o mais bonito, amém? Estenda suas mãos para cá. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, nos colocamos diante do Teu altar para ouvir a Tua palavra, Senhor. Senhor, assim como o Senhor falou durante toda essa campanha, Senhor, eu creio que hoje o Senhor vai usar o Bispo Reginaldo, Senhor, o canal de bênção, Senhor, para o encerramento dessa campanha, Senhor. Envia a Tua palavra, Senhor, que cura, que salva, que liberta, meu Deus, em nome de Jesus, Pai. Abençoa o Teu povo, Senhor, abençoa a vida do Bispo essa noite, em nome de Jesus, Pai querido. Nós recebemos o servo do Senhor com palmas para Jesus, amém? Aleluia. Glória a Deus. Paz do Senhor, queridos irmãos. Amém. Hoje é uma noite especial. E o tema do nosso culto hoje é a noiva do Cordeiro. Eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Apocalipse. Livro de Apocalipse, capítulo 19, versículo 7. Deus vive, aleluia, grande é o teu poder, Senhor. 8 e 9. Capítulo 19 de Apocalipse, verso 8, 7, 8 e 9. Glórias a Deus. Amém? Amém. Diz assim o texto: regozijemo-nos e alegremo-nos e damos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro e já a sua esposa se aprontou. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos santos. E disse-me: escreve, bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: essas são as verdadeiras palavras de Deus. Amém. Pode se sentar, queridos. Glória a Deus. Nós temos que entender que a história da humanidade, ela caminha segundo o propósito de Deus. Ou seja, Deus determinou desde a criação do mundo aquilo que acontecerá. Amém, querido? Amém. Tudo que está escrito na palavra de Deus é aquilo que foi determinado por Deus durante a história, e tudo que Deus determinou na história da humanidade, eu quero que você diga comigo: vai acontecer. Glória a Deus por isso. Nós temos que dar glória a Deus ao Senhor, porque tudo aquilo que Deus determinou na sua palavra aconteceu, está acontecendo e ainda vai acontecer em nome do Senhor. Aleluia. O que Deus determinou vai se cumprir, porque é um plano de Deus. Por exemplo, o diabo, no plano de Deus, já está condenado. Os dias nossos já estão contados. A história da humanidade já está escrita desde a fundação do mundo. Então por quê? Porque isso é algo que Deus
E eu quero falar hoje sobre o maior acontecimento da história da humanidade. A humanidade já foi abalada com muitas histórias, muitos acontecimentos, vamos dizer assim. Quando o homem chegou na Lua, foi um dos maiores acontecimentos da história da humanidade. O homem chegou ao lugar longínquo, o homem conseguiu chegar na Lua. E essa história, esse acontecimento abalou a humanidade. Nós temos outras histórias que abalaram a humanidade: a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial. Nós tivemos histórias que deixaram marcas terríveis na face da terra, que foi a aparição de Hitler na face da terra, que matou milhões e milhões de judeus. Ou seja, a história, ela é repleta de acontecimentos. Mas eu quero ministrar hoje para vocês e ensinar que o maior acontecimento da humanidade ainda está para acontecer. Que acontecimento é esse, pastor? É um acontecimento que vai deixar muitas pessoas perplexas. É um acontecimento que vai deixar muita gente de boca aberta. É um acontecimento que muitas pessoas não estão esperando e vai acontecer. Que acontecimento é esse, bispo? Eu chamo esse acontecimento do arrebatamento da igreja. Ou seja, quando Jesus vai vir na nuvem para buscar a sua noiva para morar eternamente com ele no céu. Aleluia! É um acontecimento que muita gente não está esperando, que muitos ainda dizem que isso é a história da carochinha, que isso é uma história que nunca vai acontecer, mas que é a maior verdade já dita na face da terra. Jesus veio buscar a sua igreja. Quando nós olhamos a Bíblia, nós analisamos desde o Velho Testamento até o Novo Testamento que Jesus, ele simboliza o noivo. Diga, Jesus é o noivo. E segundo a Bíblia, segundo a palavra do Senhor, a igreja, nós somos a noiva do Cordeiro. Diga, a igreja é a noiva. Então Jesus é a igreja é a Jesus vem buscar a sua igreja, a sua noiva. Então isso que eu quero que você aprenda nessa noite. Lá no Evangelho de São João, no capítulo 14, o Senhor diz assim: eu vou preparar o seu lugar, e eu voltarei, para que onde eu estiver, estejais vós também. Ele diz: não se turbe o vosso coração, não se atemorize, na casa do meu Pai há muita morada, e eu vou preparar um lugar, e vou voltar como noivo para buscar a noiva, que é a igreja que está aqui na terra. Quero que você levante a tua mão e diga: eu sou a noiva, e estou esperando o noivo. Aleluia. Eu quero ministrar hoje algumas características que uma noiva tem que ter. Vamos analisar a noiva no contexto humano e vamos analisar a noiva no contexto espiritual. Primeira característica que uma noiva tem que ter: ela tem que ter vestes brancas. Diga, a noiva tem que ter vestes brancas. Então a primeira característica de uma noiva é o seu vestido. E o seu vestido, a cor do vestido
acusava Josué, porque ele estava com as vestes sujas. Já pensou uma noiva entrar na igreja com as vestes sujas? Todo mundo vai falar: pô, olha o vestido dela, ela está suja. E Josué estava com a veste suja, e Satanás acusava ele. De repente Deus apareceu e diz assim: troca a vestimenta de Josué, coloca nele a vestimenta branca, aleluia, porque é símbolo da pureza, era símbolo da limpeza. E o Senhor diz assim: ó, troca a roupa dele, põe uma roupa de linho branco. Agora Josué poderia entrar na presença de Deus, sabe por quê? Ele estava vestido de vestes brancas. Nós somos a noiva do Cordeiro, e nós vamos partir desse mundo, mas para isso, a noiva de Cristo, nós temos que estar com as vestimentas brancas. Apocalipse capítulo 3, quando João escrevia para as 7 igrejas da Ásia, na igreja de Sardes, eles dizem assim, ó: tem alguns em Sardes, olha o que diz o texto, Apocalipse 3:4, tem alguns em Sardes que não se contaminaram as suas vestes, e comigo andarão de branco, porque são dignas disso. Olha o que o Senhor está dizendo, ó, no meio da igreja tem aqueles que se vestiram de branco, e eles andarão perante mim, porque eles são dignos, aleluia. A igreja do Senhor, para ser arrebatada, a noiva do Cordeiro, para ir para o céu, tem que ter as suas vestimentas brancas, aleluia. E depois, no versículo 5 desse mesmo capítulo 3 de Apocalipse, diz assim: ao que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma eu, o Senhor, riscarei o seu nome no livro da vida. Olha o que o Senhor está dizendo: aquele que vencer, eu vestirei de vestes. Primeira característica de uma noiva: ela tem que ter vestes brancas, aleluia. Segunda características de uma noiva: diga, a noiva tem que ter aliança. Nenhuma noiva se casa se ela não tiver aliança. Essa é uma das, pastor Marcos, uma das maiores características de uma noiva: ela tem que ter aliança. Você já pensou, na hora do casamento, chega aqui, o pastor pergunta assim: noiva, aonde está a aliança? Ih, eu não comprei. Ih, eu esqueci a aliança. Então, uma da característica nossa, da igreja que está aqui na terra, é que nós temos aliança com Deus, querido. Sabe por que você vai para o céu como noiva do Cordeiro? Porque você tem aliança com Deus, aleluia. E a tua aliança com Deus ninguém pode quebrar, ninguém pode tirar. Você tem aliança com Deus, você tem compromisso com Deus. Aliança fala de compromisso. Você vê na Bíblia, no Velho Testamento, Abraão, Isaac, Jacó, eles tinham aliança com Deus. Noé tinha aliança com Deus. Então a segunda característica de uma noiva é: eu tenho aliança com Deus. Diga, eu tenho aliança com Deus. Então a primeira característica da noiva é: ela tem que ser vestida de branco. Segunda característica, ela tem que ter terceira característica de uma noiva: ela tem que ser fiel ao seu noivo. Diga, a noiva tem que ser fiel ao seu noivo. A fidelidade hoje, no mundo em que nós estamos vivendo, é supérflua, ninguém liga. Ser fiel hoje não é mais algo que o homem tem que ter, que a mulher tem que ter. E a fidelidade no casamento é a coisa principal do casamento: ser fiel.
A terceira característica de nós, igreja, noiva do Cordeiro, é essa: nós temos que ser fiel ao noivo. Eu vi uma história antigamente, bem antiga e muito interessante. Diz que um noivo e uma noiva moravam no interior e eles se amavam.